No dia que a CPI do MST ouviu o ex-presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, líderes da oposição se movimentaram para restabelecer a maioria da comissão, na comissão. De Brasília, a gente conversa agora com Luciana Amaral, que tem os detalhes para a gente. Lu, explica para a gente, a última vez que eu vi informação sobre a CPI do MST, estavam tentando ler já o relatório para poder cancelar, não ser mais prorrogada, mas havia um plano A de tentar aí trazer os parlamentares, os membros que saíram, né, que foram trocados pelos partidos. Atualiza para a gente. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arena. Exatamente, o depoimento de hoje até ficou, de certa forma, em segundo plano, porque o que está pegando mesmo são os bastidores da CPI. Isso mesmo, então a oposição vem trabalhando para tentar reverter a condição dela na comissão e para justamente conseguir ter a maioria de novo ali na comissão. Eles, inclusive, os deputados da oposição se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em busca do apoio dele. Eles têm o apoio da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e eles querem justamente reverter essa situação para poder votar e aprovar requerimentos de interesse da oposição, normalmente mais críticos ao MST, e também para aprovar o relatório do relator Ricardo Salles, que também deve ter um tom bastante crítico ao movimento. Então, agora, em último caso, essas mudanças mesmo, elas dependem das lideranças dos partidos. As lideranças é que têm o poder de indicar qual deputado que vai para determinada comissão, inclusive uma CPI, e essa troca, então, é indicada no sistema da CPI aqui na Câmara dos Deputados. Eu apurei que no União Brasil a intenção é que os suplentes oposicionistas votem no lugar dos titulares governistas. Já no PP, a expectativa da oposição é que tenha pelo menos uma mudança na próxima terça-feira. E daí, nessa mudança, nesse desenho, o cálculo da oposição é que eles sim teriam maioria, mas tudo isso ainda falta confirmação. Um deputado do PT, né, da base aliada do presidente Lula aqui na Câmara, na CPI, disse que não, que tudo isso é papo furado e que, na verdade, a oposição só quer mesmo uma tentativa de influenciar essas trocas. A gente vai ver, então, agora o que o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, falou sobre essa expectativa para a semana que vem. Eu queria primeiro comemorar o sucesso dessa CPI, principalmente depois que agora nós retomamos a maioria de oposição no colegiado dessa CPI. O governo comemorou cedo demais uma vitória de pirro, como eu tinha dito em plenário, uma maioria frágil em que eles tentavam aprovar requerimento, falaram até em relatório alternativo, não só não aprovaram um relatório sequer, como seu tal relatório alternativo sequer também vai ser apreciado, porque nós vamos aprovar o relatório do relator assim que ele lê-lo e colocá-lo à disposição do colegiado. Larissa, quais os bastidores na comissão, na CPI do MST? Olha, Leandro, se de fato a oposição conseguir recuperar a maioria na comissão, vai ser notícia ruim para o governo do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, porque há ali um esforço bem grande por parte do Palácio do Planalto para tentar enterrar de vez toda essa polêmica sobre MST. Inclusive, o presidente Lula chegou a anunciar um plano de reforma agrária com o objetivo de acalmar as invasões do MST e esfriar um pouco esse assunto. Aparentemente, nem isso deu o resultado esperado, porque no último fim de semana teve uma nova invasão do MST lá no Distrito Federal. E é dentro desse contexto que o governo estava contando com essa maioria frágil na CPI que foi conquistada numa negociação com Arthur Lira. Estava na expectativa de conseguir o quê? Aprovar um voto em separado que permitisse derrotar o relatório de Ricardo Salles. E aí, claro, esvaziar um pouco toda essa polêmica a respeito de MST, de os sem terra criarem problema para o governo federal. Esse, pelo menos, era o plano. Mas se Arthur Lira, que foi quem contribuiu ali, fazendo uma troca na comissão para ajudar um pouquinho o governo, resolver tirar o pé e deixar a oposição recuperar o comando da CPI,
Pode sem dar dor de cabeça aprovar um relatório que vem duro para o governo do presidente Lula, que procura aí instituir uma espécie de indústria de invasões dentro do MST, e a gente sabe que o vínculo entre Lula e o movimento do Sem Terra é muito forte, é muito intenso. Então, sim, seria muito ruim que um dos principais movimentos sociais ligados ao petismo saísse de uma CPI com uma derrota desse tamanho. Agora, Luciana, a impressão que eu tive conversando com parlamentares no Congresso foi que houve um certo recado pedindo equilíbrio na CPI. Bate essa apuração com a sua também, Luciana? Pedindo um equilíbrio, porque se passar um pouco da linha, vai haver um outro movimento aí de troca. Leandro, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, a oposição está passando por uma fase difícil, não é só na CPI do MST. A gente tem que lembrar aí, que a CPMI do 8 de janeiro era pedido da oposição. Ninguém contava que a CPMI, ninguém da oposição contava que a CPMI do 8 de janeiro seria ali o palco do governo, dos governistas. E a mesma coisa aconteceu lá na CPI do MST, com uma diferença. A CPI do MST, ela é uma moeda de troca do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que a gente precisa agora ficar atento ao movimento do Arthur Lira. Se esse momento agora, que ele está bem alinhado aí com o governo, botou o arcabouço fiscal para ser votado, aprovou, lógico que houve ali alguma coisa que foi cedida pelo governo e tudo, mas é uma carta na manga do Arthur Lira. Então, a gente precisa ficar hoje atento ao movimento do Arthur Lira nessa comissão, depois do pedido da oposição, para que para que seja revertida essa indicação, que foi também orientada pelo Lira há cerca de 2 semanas, não é mesmo? Então, esse movimento vai dar muita cara da relação que o Lira vai ter com o governo daqui para frente e se ele vai manter a corda esticada por meio aí, se ele tem a intenção de manter a corda esticada por meio dessa CPI, isso vai dar, assim, o clima de Lira com o Palácio do Planalto. Vinícius. Olha, a Luciana falou uma coisa, gente, que para mim, a mais pura verdade desse circo todo aí, né, desse teatro, né? Que é, muitas vezes, uma CPI ou algumas atuações políticas. Gente, a Luciana falou da moeda de troca, e eu entendo que é muito isso. Assim como a moeda de troca ali é a CPI, são as vagas, né? Porque não é dar vontade, levanta o dedo, estou com vontade de botar tal deputador. Tem regra, tem regimento interno na Câmara dos Deputados. As vagas são proporcionais às participações dos partidos. O problema é quem indica, os líderes de cada partido. Esses líderes têm um poder enorme na mão. E aí esses líderes vão negociar coisas internas com o presidente Arthur Lira, que usa isso como moeda de troca. Tá bom, agora eu vou deixar fazer isso, mas depois preciso do seu voto naquilo. Que, por consequência, negocia com o governo. E o governo, gente, vamos trabalhar com fatos e evidências? Negociou com os deputados, com os partidos Centrão. Trocou ministros e ministras mulheres, que ia ter mais mulheres no governo, por deputados do Centrão para assumir cargos e assim comprar, entre aspas, com esta moeda de troca que são cargos, votos na Câmara. E assim também ter mais poder numa CPI como essa. É isso que acontece, ponto. No frigir dos ovos é isso. Ou a gente vai achar que está todo mundo lá pensando no bem da população e descobrir o que é certinho, o que aconteceu com o MST ou com o 8 de janeiro. Então, essa moeda de troca é um poder muito grande na mão do presidente da Câmara dos Deputados, que, por consequência, negocia com o presidente da República cargos, emendas e acesso para os parlamentares. Eu posso até votar. Sabe que negócio? Demorou para votar, mas agora botou o arcabouço porque negociou com o governo federal. E aí,
como a Luciana disse, a oposição ao governo federal, os deputados mais direita, começam a sofrer. Porque se o governo federal negociou com a Câmara, ele conseguiu mais espaço, inclusive nessa CPI. Mas eu espero, como o deputado Kim Kataguiri, que ali a gente não pode generalizar, tem muita gente boa, como o trabalho que o Kim faz, como o deputado Kim falou, que a oposição tenha retomado para pautar, para botar os requerimentos e para soltar um relatório que se preste. Que, pelo que eu apurei também, Clarissa, né, a Luciana tem mais informações lá também, vai muito em direção a ter algum projeto de lei, alguma orientação para trazer mais segurança jurídica para as terras. A gente até falou outro dia aqui com o Zambelli, né, o Fábio Zambelli, ele falou, poxa, mas vai precisar de mais projeto de lei? Já tem lei que seja cumprida. Pois é, mas a turma não está cumprindo, invade terra e depois negocia para sair. Devia ser preso quando invade terra produtiva. Agora, Clarissa, vale destacar que alguns parlamentares mais antigos na casa, com mais de um mandato, me disseram que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, tenta acalmar, às vezes, a situação da CPI. Por exemplo, em função dele, houve uma ajuda aí para evitar a convocação do ministro Rui Costa. Olha, Arthur Lira está demonstrando e comprovando cada vez mais o seu poder de fogo ali junto ao presidente Lula. Isso está cada vez mais evidente. A gente observou, sim, a votação e aprovação na Câmara dos Deputados de muitos projetos de interesse do Palácio do Planalto, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, que foi votado mais uma vez agora nessa semana. Mas a gente sabe que tudo isso vem com demonstrações de quem manda ali naquela casinha. Arthur Lira, em mais de uma ocasião, por exemplo, freou matérias importantes para o governo, como, por exemplo, aquela emenda que permitia reestruturar a esplanada, uma coisa em tese simples, que deveria ser banal. O governo quase tomou uma bola nas costas por conta de uma demonstração de força que Arthur Lira quis dar. E tudo isso passa, gente, por interesses políticos que estão sendo negociados nos bastidores. A gente sabe, tem uma reforma ministerial em andamento, tem uma reivindicação por mais cargos, pelo controle de empresas estatais importantes, pelo controle de ministérios mais robustos. Tudo isso está na mesa de negociação. Agora, em parte, talvez, eu acho que é um pouco cedo para talvez o deputado Kim Kataguiri estar cantando essa vitória de recuperação dessa maioria, porque vai de como o governo Lula negocia, inclusive com o presidente da Câmara. E aí, se a ordem é dada nos bastidores por Arthur Lira, ele já demonstrou que ele tem, sim, ascendência ali sobre muitos líderes partidários que podem, então, indicar novos integrantes e mexer na recomposição dessa CPI. Se, por acaso, a oposição sair derrotada dessa CPI, como gostaria o governo Lula, com a apresentação ali de voto em separado, que eventualmente consiga derrotar o relatório de Ricardo Salles, seria também muito ruim para a oposição, que, como a Luciana bem colocou, está vivendo um momento muito difícil. São poucos os ambientes onde a oposição consegue ter protagonismo e consegue ter voz neste momento. A CPI do MST é uma delas, até pela natureza da investigação que está sendo conduzida ali. Mas vamos ver se isso avança. Mas tem um outro elemento ali que também não é do interesse do presidente Lula mexer demais nesse vespeiro. MST mexe também com a bancada ruralista. Então, pode ser também que o governo Lula acabe deixando essa vitória para a oposição para não mexer com os interesses, entendeu, de alguns setores que Lula também quer trazer para perto nesse momento. É um ponto importante essa da bancada ruralista, né? Realmente e é delicado, porque a bancada é forte lá no Congresso Nacional. E Lula está fazendo um movimento de reaproximação, né, com a bancada ruralista e com o setor como todo, né? Ele está tentando se reaproximar do agronegócio. Então, assim, cantar uma vitória, por mais que tenha um discurso ali nos bastidores, a gente ouve, sim, que há um empenho em em fazer um voto em separado e tal. Relatório alternativo, isso eu não ouvi. Eu ouvi tentar articular um voto separado para não manchar muito a reputação do MST, que é um movimento
social, que querendo ou não tem grande vínculo com o PT. Mas apesar disso, também não é do interesse do governo Lula nesse momento comprar uma briga muito forte com o MST. Então pode ser que dali saia alguma coisa, se houver acordo, um relatório talvez com um tom diferente, como o Poit colocou, que venha em se aperfeiçoar a legislação para tornar ali as invasões de terras produtivas mais rigorosas, melhor.